Fala, gente, tudo bem? Se você recebeu o diagnóstico de alguma lesão de cartilagem, como condropatia, condromalácia ou outra lesão condral, no vídeo de hoje eu vou explicar todos os pilares para o tratamento delas sem cirurgia. Então, se você quer entender como uma pessoa como Frederico Fischer conseguiu ainda correr uma maratona com praticamente 100 anos de idade, fica comigo até o final desse vídeo, que esse guia ele foi pensado com muito cuidado para você. Aliás, se você acha esse assunto importante, não deixa de compartilhar com as pessoas que você gosta. Então, vamos lá? Bom, gente, para quem não me conhece, prazer, eu sou o Dr. Oliver, eu sou médico ortopedista, especialista em cirurgia do joelho. Eu sou professor, mestre e eu estou fazendo agora o meu doutorado na Santa Casa de São Paulo. Antes da gente falar sobre cada pilar na prevenção e tratamento conservador das condropatias, eu preciso explicar rapidamente sobre algumas coisas básicas no assunto. O termo condro significa cartilagem em grego. Patia significa doença ou lesão e malácia significa amolecimento. Então, condropatia e condromalácia são usadas com o mesmo significado, de lesão ou desgaste da cartilagem. A cartilagem é aquela camada branca que cobre a ponta do osso onde tem a articulação. Se você já comeu uma coxa de frango, já deve ter visto a cartilagem alguma vez. A cartilagem ela é muito importante para diminuir o atrito entre os dois ossos quando fazem algum tipo de movimento. A cartilagem ela não tem nervo e nem vaso sanguíneo. Por conta disso, a cartilagem não sente dor. O que sente dor são os outros tecidos do nosso corpo ao lado dela. E além disso, ela tem uma capacidade de regeneração e cicatrização muito baixa. Então, se você já tem algum diagnóstico de alguma lesão de cartilagem, é muito importante tratar desde já, porque essa lesão ela costuma ir piorando com o passar do tempo, evoluindo para artrose. A artrose todo mundo um dia vai ter se viver bastante, mas algumas pessoas elas convivem super bem com a artrose, enquanto outras não. Além disso, algumas pessoas elas vão ter artrose com 30 a 40 anos, enquanto outras só com 70 a 80. E a artrose realmente ela pode doer muito, porque quando a cartilagem gasta, o osso que está embaixo dela ele fica exposto e ele sim pode doer demais. Além disso, é comum alguma pessoa ter dor quando tem uma condropatia por causa da sobrecarga de outros tecidos ao lado da cartilagem e, além disso, por conta de um processo inflamatório que acontece quando o nosso joelho começa a desgastar. Essa inflamação, por sua vez, ela acelera o desgaste e piora a dor na articulação. Uma das principais causas para essa inflamação é uma reação do próprio organismo contra pequenos fragmentos de cartilagem gasta que ficam soltos dentro do líquido sinovial. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que para prevenir e tratar o desgaste da cartilagem, precisa controlar o atrito e desgaste mecânico e também controlar a inflamação na articulação. O principal sintoma da condropatia é a dor na articulação. E isso que geralmente faz as pessoas fazerem infiltrações e cirurgia. Caso contrário, mesmo que a pessoa tenha desgaste e não tenha dor, não tem por que operar na grande maioria das vezes. Mas a gente sabe que a pessoa ela pode ter, além da dor, inchaço, rigidez articular, sensibilidade e ouvir barulhos, como estalos e rangidos. Gente, essa explicação ela tá ficando clara? Se você tá gostando, não esquece de deixar sua curtida, que isso conta muito pra gente e serve de motivação para continuar fazendo mais vídeos como esse. Então vamos ao que interessa. Antes que eu esqueça, existe um fator anatômico e genético da artrose. Tem famílias que têm mais tendência a ter artrose do que outras. Eu aprofundo bastante nesse assunto em um vídeo que eu explico sobre as principais dúvidas sobre a condropatia e condromalácia. Eu publiquei semana passada, tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, para quem quiser ver, é claro. Então, como a gente não tem controle ainda sobre a nossa genética, vamos focar naquilo que a gente tem controle. Como diz aquele velho ditado, o peixe ele morre pela boca. Então vamos começar falando da alimentação. Hoje está muito na moda falar sobre alimentação inflamatória, anti-inflamatória e coisas que a gente come
que pioram ou melhoram a artrose. Eu vou fazer o possível para não ficar chovendo no molhado, mas eu vou explicar de uma forma prática e útil com o meu modo de pensar em relação a isso. A primeira coisa que você precisa entender sobre a medicina é que não é uma ciência de verdades absolutas e fixas. As pesquisas científicas, elas vão evoluindo com os anos e os resultados que a gente fala dos trabalhos mudam em qualidade. Isso significa que as coisas elas não são totalmente preto no branco. A questão é o quanto que isso é verdade. Em relação à alimentação e artrose, na verdade, o nível de provas para falar de um alimento ou outro é baixo ou moderado para a maioria das coisas. Por isso, a gente acaba precisando usar um pouco do bom senso com o que já foi encontrado até agora e ir se atualizando sempre. Hoje o que se sabe é que uma quantidade alta de frutose presente no açúcar refinado, o excesso de gordura saturada e gordura trans e o excesso de ferro tem um efeito direto e indireto na inflamação do organismo. Por outro lado, o azeite de oliva, o ômega 3 presente nos peixes de água fria e vitaminas e fibras contidas nos vegetais tem efeito anti-inflamatório e antirradical livre. Então presta atenção que aqui é uma coisa que é até meio óbvia, né? Tem que evitar de ficar comendo comida processada, industrializada e sempre que possível ter uma dieta equilibrada com proteínas, verduras, legumes, frutas, sementes e etc. Isso todo mundo já sabe, mas ninguém leva a sério. Tem outras coisas que a gente sabe que não fazem muito bem para o organismo. Se não faz bem para várias células do nosso corpo, também não tem por que fazer bem para a cartilagem, não é verdade? Uma outra observação muito importante é que o tecido adiposo, ou seja, a gordura do nosso corpo, ela produz várias substâncias inflamatórias, que além do excesso de peso sobrecarregar a articulação, pioram a inflamação e desgaste da artrose, como eu tinha explicado antes. Por isso, o ideal é não exagerar na comida, para não ganhar muito peso. Se você come pouco e ainda assim está acima do peso, eu sugiro passar com um nutricionista antes de procurar um ortopedista. Tudo bem? Além disso, as proteínas são os tijolos da formação da maior parte dos tecidos do nosso corpo, incluindo os ossos, os tendões, músculos e cartilagem. Então, comer pouca proteína também é um risco para o seu corpo, incluindo a sua articulação. As diretrizes mais atuais recomendam aproximadamente 2 gramas de proteína por dia por quilo de peso corporal. Mas presta atenção, gente, carne não é 100% proteína, ela tem gordura, água e outras coisas. Na verdade, só 20% da carne crua é proteína. Por isso, precisa calcular direito quanto que você está comendo. E não esquece que conforme a gente fica mais velho, a gente vai absorvendo menos as coisas. Assim como a gordura visceral produz inflamação no nosso corpo, os músculos eles produzem várias substâncias anti-inflamatórias, chamadas de miocinas. Mas para os músculos produzirem as miocinas, eles precisam ser estimulados com exercício, que é o segundo tópico que a gente vai falar agora. Aliás, gente, as duas coisas com mais evidência científica para prevenir a artrose e piora das lesões de cartilagem é o ganho de massa muscular e a perda de gordura, ok? Principalmente no caso do joelho. Isso é consenso entre todas as diretrizes mundiais no tratamento das lesões de cartilagem. Bom, mas aí tem um detalhe muito importante, que não é qualquer exercício que vai fazer bem para a sua articulação. Alguns, eles podem ser muito bons, enquanto outros, eles podem acabar com o seu corpo. Aliás, muitas vezes não é o que você faz de exercício, mas como que você faz eles. Tem gente que faz exercício de impacto da forma certa, que força menos o joelho e a coluna que pessoas fazendo fortalecimento do joelho errado. Isso eu vejo direto no consultório. Tem paciente com menos de 30 anos, já com condropatia grau 3 ou 4 no joelho, e às vezes são magros e fazem exercícios. Então vamos destrinchar um pouco mais esse assunto. Quais atividades físicas fazem bem ou mal para o nosso corpo? Vamos agora entender a lógica por trás dos exercícios e a saúde. Como eu falei antes, o ser humano, durante a evolução, sempre foi muito ativo. Se for pensar em uma escala de tempo,
há poucos mil anos ele aprendeu a plantar e domesticar os animais. E com isso ele ficou mais fixo em um único lugar. Mas mesmo assim, dava trabalho manter as coisas. Quem trabalha no campo sabe o trabalho que é cuidar de uma lavoura ou um rebanho. Então, o nosso corpo, ele foi feito para ficar em movimento. Com os exercícios, os nossos músculos, eles produzem substâncias analgésicas, anti-inflamatórias e que regulam várias coisas no nosso corpo, como as miocinas e as endorfinas. Além disso, ele ajuda a diminuir a gordura do corpo, que, como eu expliquei antes, faz mais mal do que bem. Com isso, o exercício ele ajuda a proteger todo o nosso corpo contra o envelhecimento. E isso vale para o coração, para o cérebro e também para as articulações. Hoje sabe-se que para manter uma saúde adequada, a pessoa ela precisa fazer em torno de 1 hora de exercícios leves, como uma caminhada, de 5 a 7 vezes por semana, ou por volta de 30 minutos de exercícios intensos, 3 vezes por semana. Então, a primeira coisa que você precisa ver é o que você gosta de fazer e conseguiria fazer para o resto da sua vida. Não adianta pegar uma coisa que você detesta que 1 hora você vai parar de fazer. Uma outra coisa importante de saber é que a cartilagem, por ela não ter vasos sanguíneos para levar oxigênio e nutrientes para as células, ela precisa de movimento para manter bem e sadia. A nutrição da cartilagem, ela acontece por difusão, ou seja, ela é como uma esponja de alta densidade. Toda vez que a gente coloca um pouco de pressão nela, o líquido sinovial sai dela e quando a gente tira a pressão, ele entra de novo levando novos nutrientes. Então, para manter a cartilagem saudável e fortalecida, a articulação ela precisa de movimento. Mas será que o movimento em excesso não vai gastar mais rápido a cartilagem? Pois é, gente. Dependendo de como for, sim. Por isso que precisa prestar muita atenção no que e como você está fazendo. As articulações, elas funcionam como engrenagens de uma máquina. Se fica parada muito tempo, ela seca e enferruja. Mas se forçar errado, ela também gasta mais rápido. Os exercícios que são mais benéficos para a articulação são os resistidos sem impacto, como a musculação, o pilates, os funcionais e os aeróbicos sem impacto, como a bicicleta, a natação e a hidroginástica. Mas e a caminhada, a corrida, o futebol, o basquete e o vôlei? Então, gente, é inegável que eles têm muito impacto, mas você não precisa parar de fazer eles, ok? Muito pelo contrário. O que eu tenho reparado por experiência própria e também tem se comprovado em artigo científico é que o preparo físico, muscular e execução dos movimentos é tão importante quanto aquilo que você está fazendo. Por exemplo, vamos pegar a musculação, que teoricamente é o melhor exercício isoladamente. Se você fizer errado um levantamento terra ou um agachamento, inclinando a lombar, você pode aumentar quase 10 vezes a sobrecarga no disco intervertebral. Agora, se você fizer certo, essa sobrecarga ela é baixa e os benefícios são muito mais altos, mostrando até que pode aumentar a produção de alguns hormônios. Um outro exemplo clássico é o valgo dinâmico. O valgo dinâmico é quando a pessoa ela joga o joelho para dentro ao fazer agachamentos e passadas na caminhada ou na corrida. Esse movimento errado, ele afeta o joelho, o quadril e a lombar, porque todas ficam inclinadas com um movimento fora do eixo da articulação, aumentando muito a pressão e acelerando o desgaste dessas articulações. Isso vale tanto para quem faz musculação, quanto quem corre e faz caminhada. Então, se você fizer uma corrida, mas tiver um bom alinhamento, sem valgo dinâmico, estiver magro e com músculo, provavelmente vai conseguir correr perto dos 100 anos, como Frederico Fischer. Olhe o alinhamento das duas pernas para comparação. Aí junta esse movimento errado da moça da direita com um treino intenso ao longo de anos. A articulação gasta rápido e não tem jeito. Isso vale para qualquer esporte. Falando principalmente na condromalácia patelar,
e outras condropatias no joelho, para a gente corrigir esse movimento, a gente precisa fortalecer bem a musculatura do quadril, que faz a abertura da perna, que é a abdução. Os dois principais músculos que fazem isso são o glúteo médio e o glúteo mínimo. Além disso, é importante fortalecer bem os músculos que absorvem o impacto, ou seja, o quadríceps, que é o músculo da frente da coxa, e a panturrilha. Além disso, é muito importante ter um bom alongamento, porque o músculo encurtado, ele atrapalha também os movimentos. Outra coisa que eu vejo muito é a pessoa que está bem acima do peso e quer correr para emagrecer. Também não é uma boa ideia, gente. Para quem não sabe, o impacto da corrida, ele chega a aumentar 8 a 9 vezes o peso do corpo sobre a articulação a cada passada. Então, gente, o grande ponto não é só o que você faz, mas como você faz, certo? Por isso, um professor de educação física bom vale o peso em ouro. Se vocês quiserem que eu aprofunde mais nesse tópico, escreve aqui embaixo nos comentários que eu faço um outro vídeo só sobre isso, porque tem muita coisa que a gente pode aprofundar nesse assunto. Como, por exemplo, a minha opinião sobre o pessoal que faz só caminhada. Mas agora, vamos continuar com os outros tópicos, senão você vai ficar cansado com esse vídeo. Já que a gente está falando em exercício, eu vou aproveitar e falar um pouco sobre a fisioterapia e por que muita gente com artrose não gosta dela. Mas, gente, ela, quando é bem feita, ela é muito importante. Se tem um profissional que eu valorizo muito, é o fisioterapeuta. Mas qual é a importância da fisioterapia para quem tem um desgaste de cartilagem e quer prevenir a artrose? O fisioterapeuta, ele vai corrigir as disfunções biomecânicas que eu expliquei antes, com exercícios específicos e individualizados. E além disso, tem equipamentos e técnicas para analgesia e melhora da dor. Infelizmente, as clínicas de fisioterapia que fazem um atendimento em massa ou com profissionais menos qualificados ficam só nos aparelhinhos. Ou quando passam exercícios e alongamentos, não passam de uma forma individualizada. E com isso, a pessoa ela não melhora ou até piora da dor. A fisioterapia é o passo de transição para fazer o fortalecimento muscular na academia ou pilates, corrigindo a postura para levantar os pesos da forma certa. Eu sei que é chato fazer fisioterapia e às vezes demora um pouco para ver o resultado, mas muitas vezes é o melhor caminho e tem que ter um pouco de paciência. É igual a academia, ninguém fica bombado do dia para a noite. Eu tô falando em fisioterapia, mas aqui inclui pilates, RPG, quiropraxia, hidroterapia, osteopatia e etc. Tudo bem? Como vocês estão vendo, muito da prevenção e tratamento dos desgastes da cartilagem está dentro do senso comum de coisas que fazem bem ou mal. Mas a diferença nos resultados, ela está nos detalhes. Por isso que depende de um tratamento multidisciplinar. Quando eu estava no começo da faculdade, alguns professores falavam que a gente tinha que tratar os pacientes como seres biopsicossociais. Mas eu, como sempre tive uma cabeça racional, mais de cirurgião, eu achava que era balela e tirava sarro. Agora mais velho, depois de quase 20 anos estudando medicina, eu entendo eles. E eu entendo porque muitos pacientes têm reclamado de alguns ortopedistas mais velhos. A articulação não é simplesmente uma engrenagem. É lógico que ela funciona com uma forma mecânica, igual eu expliquei antes. Mas diferente de uma máquina, ela é feita de tecidos vivos, que têm capacidade de regeneração, mas também são sensíveis a fatores biológicos. Por isso, tudo que leva ao estresse do corpo pode prejudicar ao envelhecimento dos tecidos e, com isso, ao desgaste acelerado da articulação. Tudo começa com a alimentação e os exercícios, que eu já falei antes. Mas o cigarro e o álcool, por exemplo, também fazem muito mal para o organismo, assim como um sono ruim e um excesso de estresse no dia a dia. Ainda não tem tantos estudos focados na relação da condromalácia e alguns desses hábitos de vida, mas a gente sabe que elas aumentam radicais livres no corpo, inflamação, catabolismo muscular e prejudica a recuperação das células e, consequentemente, isso afeta também a articulação. Outra coisa que é fundamental é a postura, principalmente falando em coluna. A cifose na coluna lombar e cervical jogam a pressão
toda para o disco intervertebral e aumentam a sobrecarga nos ligamentos na parte de trás da coluna, levando ao desgaste precoce. Fizeram um estudo mecânico muito interessante que mostrou que assim como pegar um peso errado pode aumentar quase 10 vezes a sobrecarga na lombar, a inclinação da cabeça para frente, como usando um celular, pode aumentar até quase 5 vezes o peso de sustentação dela. Em média, o peso de sustentação da cabeça é de 6 quilos, mas quando a gente inclina 60 graus, que eu vejo direto as pessoas ficando no celular, pode chegar nos 27 quilos. É como se você colocasse 4 sacos de 5 quilos de arroz ou um galão de 20 litros na sua cabeça, e por várias horas seguidas. Aliás, por muitos anos. Não tem como fazer bem, né? E isso vale para tudo no nosso dia a dia. Postura que a gente trabalha, deita na cama, dirige um carro, carrega as coisas no trabalho, móveis e etc. Até agora a gente falou sobre as coisas mais importantes que dependem de você e outros profissionais não médicos para ajudar você a prevenir e tratar a artrose e as lesões de cartilagem. Mas vamos supor que você já fez de tudo e continua com desconforto e quer evitar de fazer uma cirurgia. O que a gente, que é ortopedista, pode fazer por você se já está fazendo a sua lição de casa? Então, antes de pensar em trocar esse joelho ou quadril por uma prótese, fica aqui comigo até o final do vídeo, que eu vou falar um pouco sobre alguns outros tratamentos para você tentar antes de pensar na cirurgia. Vamos começar falando sobre os remédios especificamente para condropatia, que o pessoal chama de condroprotetores, ou seja, protetores de cartilagem, ou os remédios anti-artrósicos de ação lenta. Olha, gente, eu vou explicar como esses remédios agem na articulação e quais são mais indicados. Na verdade, não existe um remédio que regenera a cartilagem. O que eles vão fazer é diminuir aquela resposta inflamatória que eu expliquei no começo do vídeo e que destrói a cartilagem indiretamente aos poucos. Então, eles têm um efeito imunomodulador, anti-inflamatório ou antioxidante, ok? O colágeno não é para repor cartilagem. O colágeno do tipo 2 hidrolisado, ou UC2, ele serve como um imunomodulador da resposta inflamatória articular, ok? Ele costuma ajudar em 60% dos pacientes com dor. Outros que eu gosto são anti-inflamatórios fitoterápicos, como a curcumina, a diacereína, a garra do diabo, a boswellia e a arnica. Ainda tem outros que parecem bons, mas tem menos pesquisa ainda, como a canela de velho, a unha de gato e etc. Aliás, eu fiz vários vídeos no meu canal sobre esses remédios, então vale a pena ver depois se você se interessa por esse tipo de conteúdo. Eu vou deixar aqui embaixo os links na descrição do vídeo. Alguns deles dá para tomar em comprimido ou passar também como cremes, géis e pomadas. Até o presente momento, não existe evidência científica para usar esses remédios para prevenir o desgaste articular. Como o estudo dessas medicações ele é mais recente, os resultados dessas pesquisas ainda não são totalmente conclusivos, ok? Mas nem por isso deixa de ser uma boa opção, já que tem baixo risco e efeitos colaterais. Agora, se você quer alguma coisa para tomar para prevenir e aliviar a sua consciência, eu sugiro começar pelo UC2 e a curcumina, que são os mais seguros para o uso a longo prazo, e a curcumina tem mostrado vários outros benefícios além da articulação. Eu gosto desses remédios principalmente para aquela pessoa que não tem tanta dor ou está começando agora o tratamento, porque eles ajudam a pessoa a ter menos crises e depender menos dos remédios mais fortes, analgésicos e anti-inflamatórios. Então, gente, antes de falar um pouco sobre os tratamentos biológicos e regenerativos para articulação, que hoje é o que tem de mais recente em pesquisa, eu vou falar sobre outros remédios comuns de farmácia para tratar a dor. Eu quis deixar esse assunto como penúltimo do vídeo, porque esses remédios eles só servem para tratar os sintomas. E dessa forma, a forma certa de usar é para ajudar a evoluir na fisioterapia.
Então, não adianta achar que você está fazendo certo se entupindo de remédio para conseguir viver. Se está nesse ponto, você precisa repensar o tratamento, que apesar das pessoas terem medo de cirurgia, o risco de tomar esses remédios fortes pode ser ainda muito maior. Anti-inflamatório e corticoide, eles ajudam por uma crise ou outra, mas são os piores para a saúde se você usar direto. O que a gente dá preferência para controlar a dor são os analgésicos como a dipirona e o paracetamol na dor leve, e uma dor mais forte a gente associa os opioides fracos, como a codeína ou o tramadol. Principalmente os dois primeiros que eu falei, eles são seguros para usar por períodos mais longos. Mas se você está precisando tomar direto os opioides, precisa repensar o seu tratamento, porque pode ficar viciado neles. Tem ainda mais remédios que a gente pode usar nas condropatias, por isso eu sugiro ver depois esses outros vídeos aqui no meu canal, que eles estão bem completos. Bom, mas vamos supor então que você é dessas pessoas que já está com mais dor e não quer ainda pensar na cirurgia. Não tem nada que a gente pode fazer a mais para isso? Claro que tem. As infiltrações com terapias biológicas e regenerativas, como o ácido hialurônico sinovial, o aspirado de medula óssea e as células mesenquimais têm ajudado bastante nesse tipo de caso. Eu gosto de ser o mais honesto possível com as pessoas. Eu já vi uns picaretas por aí falando que esse tratamento regenera totalmente a cartilagem e que dá um joelho novo para a pessoa. Presta atenção, isso ainda não existe, infelizmente. Mas por outro lado, esses tratamentos eles ajudam bastante a postergar as cirurgias. Eu tenho vários pacientes que já estão há alguns anos fazendo ácido hialurônico e que no passado já teriam feito uma cirurgia do joelho com certeza. Mas não é só sair injetando qualquer tipo de ácido hialurônico de qualquer jeito para dar certo. Tem muito detalhe nessa história, igual na questão da alimentação, exercício e etc. Por isso, a gente vê resultado tão diferente por aí. Então, se você quer continuar aprendendo mais sobre o tratamento dos desgastes de cartilagem, eu aconselho ver esse outro vídeo que eu vou deixar aqui na sequência e que eu tô deixando também aqui embaixo na descrição, que eu aprofundo em detalhes sobre as indicações e os principais tratamentos para lesão de cartilagem que tem no mercado. Hoje não é só prótese, tá certo? Tem muito tratamento bom no meio. Então vê esse outro vídeo antes de pensar em fazer qualquer outra coisa na sua articulação. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!